Nesse final de ano, eu estou preparando alguns presentes para vocês. E são jogos que você precisa só de um baralho de cartas. Os jogos todos vão estar na descrição do vídeo, mas aqui eu vou mostrar o jogo Regicide. Regicide não é um jogo meu, minha participação aqui foi mais editar o manual para ele poder caber dentro de uma caixa de baralho. E para jogar esse jogo, ele é um jogo cooperativo para 1 a 4 pessoas. Tem um modo solo, mas eu não vou explicar nesse vídeo, você pode ler nas regras. Ele dura por volta de 5 a 20 minutos pela explicação aqui e diz que joga de 10 anos a mais de idade. Eu não acredito nisso, mas tudo bem. Para preparar o jogo, você vai separar os monarcas aqui e você vai embaralhar cada um deles separados. Aqui, embaralhei as damas. Aí você vai colocar os valetes em cima, depois as damas e por último os reis. E esse aqui vai ser o baralho dos monarcas, né? Que a ideia do jogo é que você vai enfrentar eles, porque eles foram corrompidos por alguma magia, alguma coisa assim. E aí você vai enfrentar eles para tentar curar eles. Então primeiro você vai enfrentar os valetes, depois as damas, depois os reis. E aqui a gente tem um baralho da taverna, que é onde você vai poder recrutar as pessoas ao longo da partida. No início da partida, os jogadores começam com uma mão de cartas, que depende do número de jogadores. Para dois jogadores são 7 cartas, para 3 são 6 cartas e para 4 são 5 cartas. Lembrando que no baralho você também tem que embaralhar os coringas, tá bom? Esse jogo usa 2 coringas. Pronto, aqui a mesa tá setada, eu vou separar só umas cartas para ficarem na minha mão aqui. Essas cartas eu separei só para dar uns exemplos durante a partida. Então, na vez do jogador, o que ele vai fazer? Ele vai jogar uma carta para tentar enfrentar o monarca aqui. Então, por exemplo, ele vai jogar um 7... Deixa eu ver, um 7 de ouros. As cartas, elas têm um número e tem o naipe. O número é a quantidade de dano que você vai causar no monarca aqui, e o naipe ele dá uma habilidade especial. Cada monarca ele tem uma quantidade de vida diferente. Os valetes eles vão ter 20 de vida, as damas são 30 de vida e os reis são 40 de vida. Mas isso você pode olhar no manual também. Então aqui eu estou dando 7 de dano e vou depois realizar a habilidade do naipe. No caso, ouros para você pegar a gente da taverna aqui. Então você compra 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai distribuir para os jogadores da seguinte forma: um vai para mim, outro para cá, outro para o jogador e vai dando a volta assim, beleza? Então vamos supor que na verdade o jogador não quiser jogar essa carta aqui, tenha jogado o 9 aqui de copas. A habilidade do copas, no caso, é de curar. Eventualmente vão ter cartas no descarte aqui, a gente vai formar um monte de descarte, então aqui quer dizer que você vai pegar 9 cartas do descarte, se tiver menos, vai ser menos mesmo. Você embaralha e coloca as cartas no topo. Por quê? Isso é importante. Uma, para os jogadores poderem ter cartas para poder comprar. E outra, porque se esse deck acabar, os jogadores perdem a partida. Outra opção é você jogar o naipe de paus. Quando você joga o naipe de paus, você vai dar dano no monarca aqui, o dobro do valor da carta. Então, no caso do 8 aqui, você vai estar dando 16 de dano no monarca. E por último, se eu tivesse jogado espadas aqui, isso aqui vai servir como defesa posteriormente, quando o monarca for atacar a gente. Mas já eu explico essa parte. Depois de você aplicar o dano, você vai verificar se o monarca foi derrotado ou não. Se ele não foi derrotado, vai ser a vez dele atacar, já eu explico como é que é isso. E se os jogadores conseguirem dano suficiente para poder derrotar esse monarca, no caso, esse aqui precisa de 20, então se os jogadores em conjunto conseguirem juntar 20, eles vão derrotar esse monarca. O que acontece? Primeira coisa, você vai pegar o monarca e colocar no descarte. Se você conseguiu exatamente o dano de vida dele, por exemplo, se conseguiu causar 20 exatos, em vez dele ir para o descarte, ele vai para o topo da pilha de compra, porque aí ele vai ajudar você no futuro. Okay? Aí a gente vai revelar a próxima carta aqui do baralho de monarcas
e vai pular a próxima etapa, que seria o ataque, já que ele foi derrotado aqui, e o jogador que jogou agora vai jogar de novo, começando do início. Bom? Mas, se ele não foi derrotado, vamos supor aqui que ele não tenha sido derrotado, o que vai acontecer agora é que ele vai atacar o jogador e ele vai ter que se defender com cartas da mão. Como é que isso funciona? Ele vai ter, cada um desse aqui tem uma força de ataque, no caso do valete é 10, da dama é 15 e do rei é 20. Então ele vai estar causando 15 no jogador e ele tem que descartar cartas que somem 15, ou no caso 10, desculpa. 10 para poder se defender. Então, por exemplo, ele pode fazer isso aqui, é 14, então ele está conseguindo defender 14. Então ele descarta essas cartas. Se ele não conseguir descartar as cartas, os jogadores perdem o jogo. E se você defendeu a mais também, você perdeu. Então, por exemplo, seria mais interessante você poder, por exemplo, fazer uma coisa assim, que aí você não está perdendo tanto das cartas. Certo? E a espada, quando ela está no valete aqui, ela reduz a força de ataque do monarca. Então, nesse caso aqui, ele tem 10 menos 6. Então, você só precisa de 4 para defender. Então, em vez de ter descartado essas duas, eu só precisava ter descartado essa carta. Bom, agora a gente tem umas outras cartas especiais no jogo. A gente tem o Ás, que são os companheiros. Os companheiros, você sempre joga eles junto com outra carta. Da seguinte forma. Eu estou jogando aqui o 6 de espadas e o Ás, que é o companheiro. Eu vou somar os dois valores, então vai dar 7. Eu vou resolver as espadas com o valor 7. Vou causar 7 de dano. E também vou aplicar o efeito de ouros com o valor 7. Então, nesse caso aqui, eu também compraria 7 cartas daqui e distribuiria entre os jogadores, além dos 7 de defesa. E a outra carta que temos é o Coringa. Nesse jogo tem um detalhe. Cada monarca ele tem uma imunidade contra o seu próprio naipe. Então, por exemplo, se eu jogasse essa carta aqui, eu não ia curar, eu não ia pegar cartas do descarte e colocar aqui, porque ele tem imunidade contra esse efeito. O dano continua acontecendo, mas ele não vai aplicar a cura aqui. Okay? O Coringa você joga ali sozinho e ele anula esse efeito aqui. Além disso, a ordem de turno vai mudar um pouco. Os jogadores eles vão discutir assim, quem é que está melhor para jogar, e esse jogador é o que vai jogar aquele turno. Certo? Lembrando uma coisa, esse jogo ele tem uma limitação de comunicação. Você não pode falar as cartas que você tem na mão, você só pode falar de informações públicas que estão na mesa. E uma última regra, que é a seguinte: se você jogar você pode jogar cartas que sejam do mesmo número para formar um combo, desde que o valor não seja maior do que 10. Nesse caso aqui, você vai somar todos os valores, então 9, e vai aplicar eles nesse naipe e nesse outro naipe aqui. Então, é uma forma de você gerar ataques mais poderosos. E esse foi basicamente o Regicide. Eu aconselho você dar uma olhada nas regras do manual, vai estar o link na descrição do vídeo. Feliz Natal, um ótimo ano novo para você e tchau, tchau.